O versículo de hoje é um guia para te ajudar a abrir portas de oportunidades. Eu, se fosse você, pegaria um caderno, uma caneta e anotaria todas as dicas que vai ser ditas aqui e fizesse um guia escrito, um guia prático, para que possa servir como a sua atividade diária, para que você não venha esquecer. Com certeza o Café com o Versículo de hoje é um guia para você abrir portas de oportunidades. 1 Samuel 16:13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Esse versículo marca o momento em que Davi é ungido pelo profeta Samuel. É o momento onde a porta da oportunidade se apresenta para Davi. É o momento onde Davi vai parar de ser conhecido como simplesmente um pastor de ovelha para ser o rei de Israel. É o momento onde Davi vai começar a sair do anonimato para ser conhecido de todo o povo. É o momento que Davi não vai ser conhecido somente por Davi, mas como o homem segundo o coração de Deus. O que eu quero dizer para você é que Deus tem muitas portas de oportunidades para apresentar a sua vida. Mas você precisa conhecer como essas portas de oportunidades surgem. Eu, se fosse você, ficaria até o final do Café com o Versículo de hoje. Mas antes, eu quero pedir a você, se você quer ser patrocinador desse canal, tem um Pix aqui na descrição do vídeo. É só você contribuir com o valor a partir de R$1 e você já está patrocinando o nosso programa, ok? Bom, para que você precisa conhecer como as portas de oportunidades surgem na sua vida. Então, como? Quais são os sinais que as portas de oportunidades estão surgindo na sua vida? Primeira coisa que você precisa saber é: pessoas são portas de oportunidades. Então, se você está buscando portas de oportunidades, lembre que pessoas são portas de oportunidades. Então, se você não sabe lidar com pessoas, comece a aprender a lidar com pessoas. Porque se você não aprender a lidar com pessoas, você pode estar fechando as portas de oportunidades na sua vida. A porta de oportunidade, quando se apresentou na vida de Davi, veio por meio de quem? De uma pessoa. E uma pessoa chamada Samuel. E quem era Samuel? Samuel não era o Zezinho que é seu vizinho. Samuel não era o irmão de Davi. Samuel não era nem amigo de Davi. Samuel era o profeta de Israel. Samuel era um homem conhecido por todo Israel. O que eu quero te dizer é que você precisa estar atento que as portas de oportunidades vão ser pessoas relevantes na sua vida. Não é qualquer pessoa que vai aparecer na sua vida sendo uma porta de oportunidade. Existem pessoas que são pessoas de cura, amizades de cura. São aquelas pessoas que faz você rir, te ajuda quando você está precisando de ser consolado, está passando um momento difícil. Mas as portas de oportunidades são pessoas de relevância. Então, Samuel era um homem renomado, era um homem conhecido e reconhecido autoridade de Israel. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso.
as portas de oportunidades que vão surgir na sua vida vão vir por meio de pessoas. Então Deus manda Jessé ir lá ungir, Deus manda Samuel e ungir Davi a rei. Então assim, Deus poderia mandar qualquer outra pessoa, mas por que mandou o profeta? Pela notoriedade que Samuel tinha. Então a primeira dica para você é, quando você pedir a Deus para Deus te abrir as portas de oportunidade, sempre peça a Deus para te apresentar os Samuels da sua vida. Pessoas que podem te levar a abrir essas portas de oportunidades. Então a primeira dica é isso. Pessoas são portas de oportunidade. Então hoje, você não vai pedir a Deus para abrir as portas. Você vai pedir a Deus para apresentar as portas, que são as pessoas. Notou essa primeira dica? A segunda dica é: pessoas, porta de oportunidade, na maioria das vezes, não vai ser do seu convívio social. Como já dissemos, Samuel não fazia parte do convívio social de Davi. Não era amigo de Davi, não era irmão de Davi, vizinho. Samuel nunca tinha tido contato com Davi. Como a gente sabe disso? Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir Davi a rei, Jessé mostra todos os filhos da casa, mas Deus não se agrada de nenhum deles. E aí Samuel pergunta: acabaram todos os filhos? E Jessé responde: tem um lá, mas é pastor de ovelha. Manda chamar agora, porque Deus se agradou dele. É esse mesmo. Ou seja, Samuel nunca tinha contato com Davi. Muitas vezes você pode estar patinando na sua vida porque você fica esperando que as pessoas com quem você conviva te levem a algum lugar. Ai, fulano não me ajuda, ciclano não me ajuda, minha família não me ajuda. Ei, não foi do convívio de Davi as pessoas que se tornaram portas de oportunidade na vida de Davi. Foi simplesmente um homem relevante, um homem que era profeta, que tinha notariedade. Por isso que eu digo para você, você precisa largar a sua visão da onde você vive, do convívio que você vive. Você precisa alargar a sua visão quanto a pessoas. Então, muitas vezes, você tem pessoas que Deus colocou na sua vida para ser o seu suporte emocional, espiritual, mas essas pessoas não têm a responsabilidade, muitas vezes, de ser portas de oportunidades na sua vida. Por isso que você precisa alargar a sua visão. E uma coisa importante que você precisa entender, que Samuel era um homem usado por Deus. Samuel era um homem também usado por Deus, e Samuel, não era qualquer pessoa. Então assim, pessoas que podem te levar a algum lugar são pessoas relevantes, entenda isso. Ou seja, Samuel já tinha ungido Saul e agora já estava ungindo Davi, homens poderosos, homens conhecidos, homens de status. Então você começa a pegar essas dicas para você notar, para que você possa buscar as portas de oportunidades dessa forma na sua vida. Mesmo terceira dica aqui, ó. Deus não muda contextos, ele se utiliza do contexto humano. Por isso que muitas pessoas patinam na vida, porque muitas pessoas ficam esperando Deus mandar um anjo para poder abrir portas de oportunidades. Deus pode mandar? Pode. Deus mandou anjo para Daniel, Deus mandou anjo para José, para falar que Maria estava grávida. Mas
essas situações de anjo são situações específicas espirituais. Agora, para portas de oportunidades, Deus vai usar as pessoas. Pessoas com pessoas. Deus poderia mandar um anjo aqui? Poderia, mas ele se utilizou ali das referências daquele lugar. Então, muitas vezes Deus já está apresentando portas de oportunidades na sua vida, pessoas que estão se chegando na sua vida e você não aproveita as portas de oportunidades. Então, o que eu digo para você são pessoas de referência. Por exemplo, por que tinha que ser o profeta? Qualquer pessoa que andasse com Samuel seria ouvido pelo povo. Então, assim, se Davi fosse ungido a rei, ou se Deus mandasse um anjo para ungir Davi a rei, ele poderia ser ungido pelo anjo, chegar na presença do povo e falar: Deus me ungiu a rei. Ninguém ia ouvir, ninguém ia acreditar. Por quê? Quem indicou você a rei? Agora, quando vem um homem reconhecido, renomado, indica a Davi, todo o povo iria agora começar a passar a acreditar em Davi. Por quê? Porque quem estava indicando e falando que Deus tinha ungido era um profeta que tinha a confiança do povo. Então, todas essas dicas você tem que anotar para você poder observar quando as portas de oportunidade estiver surgindo na sua vida. Então, outra coisa, não é qualquer pessoa relevante que chegar na sua vida que você vai acreditar que é uma porta de oportunidade. Então, você vê as características dessa porta que chegou até Davi: profeta, mandado por Deus, conhecido pelo povo, já tinha ungido um rei. Ou seja, você tem que olhar as características dessa pessoa, que ela está se dizendo uma porta de oportunidade. Então, às vezes, a promessa é muito grande, mas pode trazer grande prejuízo. Ou seja, ali era uma promessa muito grande para Davi: você vai ser rei de Israel. Olha que promessa! Então, assim, cuidado com as promessas que chegam na sua vida. Você tem que verificar se essa promessa realmente é relevante. Então, quem estava dando a promessa para Davi era um homem de confiança, era um homem que tinha credibilidade de Israel. Outra coisa, outra dica para você conhecer quando as portas de oportunidade estiver chegando na sua vida. Deus te oferece a porta, mas você quem dá o passo para abrir. Entenda uma coisa: Deus vai te oferecer as portas para você, mas é você quem vai dar o passo para abrir. Então, assim, Davi, ele poderia desconfiar do profeta. Ele poderia dizer: quem é? Porque Samuel já era um homem idoso, cansado da vida, e Davi era um jovem, um menino. E ele poderia questionar: quem é esse velho para me ensinar alguma coisa? Se tivesse arrogância. Muitas vezes as portas de oportunidades não se abrem na sua vida porque você é arrogante. Você acha que aquela pessoa que Deus está colocando para abrir as portas para você, ela não tem conhecimento nenhum, ela não é uma porta de oportunidade. Você não vê essa pessoa como uma porta de oportunidade. Olha só, Deus apresentou a porta, mas quem dá o passo para abrir é você. Então, Davi poderia ficar com medo. E se for um golpe? E se for uma armadilha? E se o que eu fizer der errado? Então, você precisa analisar as portas de oportunidades que chegam na sua vida. Então, aqui não era simplesmente um homem. Olha como que Deus planeja todas as coisas para abrir as portas de oportunidades. Então, não teria como dar errado.
Deus escolhe um homem que era conhecido do povo, profeta, conhecido, tinha notoriedade, já tinha ungido um rei, era conselheiro de Saul. Então, assim, não era qualquer um. Ele poderia usar de incredulidade. Ele poderia dizer: isso não faz sentido. Meus irmãos são muito mais do que eu não sou nada. Olha só, às vezes as portas de oportunidade se abrem, se apresentam para você, mas você não acredita que você é capaz de ter aquilo. Davi, ele não tinha, talvez, os estudos que o irmão tinha. Ele não tinha, talvez, a estrutura emocional, maturidade como os irmãos tinham, mas ele foi o escolhido. Ele foi ungido. Então, assim, quando Deus apresentar as portas para você, é porque você já tem, talvez você não está preparado. Porque nesse momento, Davi não virou rei. Ele levou muitos anos ainda para sentar no trono. Mas ele já tinha sido ungido. Então, assim, você precisa esperar também o processo de Deus. Você precisa esperar que Deus, ele te amadureça. Então, não fique com medo quando as portas se apresentar na sua vida. Porque se Deus se apresenta as portas na sua vida, é porque ele sabe que no momento certo você vai crescer, você vai amadurecer. Você tem as características certas para essa porta de oportunidade, para essa oportunidade. Então, por isso que você precisa anotar todas essas dicas para que você não perca as portas de oportunidades. Então, assim, agora imagina Davi, um cara que a vida dele era só matar urso e leão, a vida dele era correr no mato, não era reconhecido pela família, nem a família apoiava Davi, e a porta surge na vida dele. Então, com certeza Davi já tinha intimidade com Deus, primeiramente. Então, primeira coisa, você tem que buscar a vontade de Deus, você tem que buscar a resposta em Deus, para que Deus apresente a você as pessoas que são portas de oportunidades. Quinta dica, analise as portas. Como eu já disse, você precisa analisar as portas. Você aprendeu que Samuel não era qualquer pessoa. Então, não pode ser qualquer pessoa que chegar na sua vida e dizer que é uma porta de oportunidade, com uma promessa muito grande de que você vai ser rei, de que você vai sentar no trono, de que Deus vai te exaltar, de que Deus vai soprar seu nome, que você deve acreditar. Você tem que olhar a porta que está se apresentando na sua vida. Então, quem era Samuel? Samuel já era alguém que tinha relevância na sociedade. Então, você precisa analisar as portas que chegam na sua vida, as pessoas que chegam na sua vida. Essa pessoa é uma porta de oportunidade ou ela é alguém que quer aproveitar uma oportunidade? Olha que coisa interessante. As pessoas que estão chegando na sua vida é uma porta de oportunidade ou é um oportunista? Existem pessoas que são oportunistas. O que é um oportunista? Aquela pessoa que está querendo achar uma oportunidade, encontrar uma oportunidade. Então, existem pessoas que não têm capacidades, que não têm as habilidades que Deus vê na sua vida, ou que outras pessoas veem na sua vida, e as portas vão começar a se abrir para você. E existem pessoas que enxergam em você potencial, enxergam em você que você é uma pessoa que pode ter oportunidades na vida. Então, cuidado porque ou você vai achar pessoas que são portas de oportunidades, ou você tem que olhar se essa pessoa é uma aproveitadora de oportunidade. Porque muitas vezes, por exemplo, nesse momento Samuel está sendo a porta de oportunidade para Davi. Mas Davi também é uma porta de oportunidade para Samuel. Por quê?
Porque Samuel ficou conhecido como o homem que ungiu 2 homens poderosos, Saul e ao currículo de Samuel só crescendo. Então, você tem que buscar cada vez ser relevante, cada vez ser uma pessoa que busca relevância na sua vida. E aí você vai começar a entender e conhecer se essas pessoas estão querendo se aproveitar de uma oportunidade de você ou não. Então, não se desmereça. Olhe para você, se conheça, veja as suas habilidades, veja quem você é. E aí você vai começar a observar se essas pessoas que estão chegando na sua vida são portas ou são oportunistas. Então, se uma pessoa não é porta de oportunidade na sua vida, essa pessoa pode ser uma pessoa que está buscando, através de você, abrir uma porta para ela. Então, tenha cuidado com isso. Então, eu quero perguntar para você o seguinte: o versículo de hoje foi realmente um guia? Serviu como um guia para você abrir portas de oportunidades? Se sim, deixa seu like. E eu quero que você compartilhe o Café com o Versículo de hoje com uma pessoa, pode ser até na internet, que você vê como alguém que pode ser uma porta de oportunidade na sua vida. Não tem problema as pessoas ver outras como porta de oportunidades. Por exemplo, uma pessoa pode ver você como uma porta de oportunidade, mas que isso seja honesto, seja justo. Não pessoas que não têm capacidade nenhuma, que são aproveitadoras de oportunidades. Então, assim, você pode compartilhar esse Café com Versículo com alguém que você vê, poxa, essa pessoa é uma porta de oportunidade para mim, e eu vou compartilhar esse vídeo com ela. E talvez você pode ser uma porta de oportunidade para alguém também. Que você compartilhando esse Café com Versículo com alguém, você pode estar abrindo a mente da pessoa para essas dicas. E eu já quero aqui lembrar você, se você quer ser patrocinador aqui do nosso Café com Versículo, tem um Pix, tem o número do nosso Pix aqui embaixo, na descrição, e você pode estar ajudando, patrocinando esse projeto, e que Deus possa abrir muitas portas, possa apresentar muitas portas na sua vida, e que você possa ter sabedoria para aproveitar todas elas. E é isso, nos vemos no nosso próximo Café com Versículo. Tamo junto. Deus abençoe.